Em segundo lugar, ele vai falar aqui, primeiro ele fala da relação do homem com ele mesmo. Depois ele vai citar a lista de pecados que fala da relação da conduta moral em relação ao próximo. Então a pessoa não se respeita a si e ela não respeita ao próximo, porque ele vai dizer o quê? Os homens serão implacáveis. Serão implacáveis. A palavra grega aqui, ela aplica para uma coisa sem trégua, sem acordo, sem perdão. Né? Logo, refere-se a algo irreconciliável, com ódio. Né? Outro ponto ligado às pessoas, eles serão caluniadores. Caluniadores. A palavra aqui, caluniador, né, é literalmente, irmãos, que é o diabo, né, é o padroeiro dos caluniadores. É gente que conta, que fala mal dos outros, que bota a honra das pessoas em xeque. Né? Um caluniador, irmãos, ele destrói. Escuta o que eu estou te falando, irmãos. É por isso que ele é considerado um assassino. Né? Ele destrói, irmãos, o maior patrimônio de uma pessoa, que é o seu nome. Né? Ele vai dizer o quê? Esses homens serão também cruéis. A palavra aplicada aqui, irmãos, é como se fosse a palavra grega aqui mesmo, aplicada para isso aqui, é como se ela fosse uma fera selvagem. Uma fera selvagem. Suas palavras, elas machucam, as suas ações, elas ferem, e as suas reações são intempestivas e são avassaladoras. E outras, irmãos, eles serão traidores. Serão traidores. Né? É uma pessoa, irmãos, que você não pode confiar. Você já conversou com uma pessoa, irmãos, que ela está te falando uma coisa, mas você percebe no olhar dela que aquela palavra não é confiável? Né? É gente, irmãos, que você não pode caminhar com ela. É gente que tudo que ela fala, você tem dúvida. Tudo que ela fala, você não sente firmeza. Nem ela mesma tem firmeza de dizer aquilo. Né? Os traidores, irmãos, eles se comportam, e aí as pessoas acham que o traidor, né, aqui é só uma abertura para vocês poderem, acha que o traidor, ele aparece, né, ele mostra quem ele é. Na verdade, o traidor, irmãos, ele tem a síndrome de Judas. Ele caminha com você, ele deita com você, ele bota a cabeça no seu ombro, mas ele é um traidor. Na primeira oportunidade, ele vai te vender. O traidor, irmãos, ele é uma víbora peçonhenta. Ele é como um lobo veroz, uma rocha submersa. Ele é perigoso e implacável. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Parece, irmãos, que Paulo estava sentado assistindo televisão. Olhando para os nossos dias. Esses homens, irmãos, eles serão atrevidos. Indivíduo que não para de falar ou agir movido completamente por a sua paixão, incapaz de pensar de uma forma prudente e sensível. Os homens serão inimigos do bem. Olha que coisa terrível, irmãos. A palavra grega aqui é aquele que não gosta de boas amizades. Esses são como urubus, preferem a podridão, sem paladar moral, perdeu completamente a sensibilidade. Essas pessoas têm uma atração mórbida por tudo aquilo que é podre. E aí, por último, Paulo divide os pecados relacionados à conduta moral com Deus. E ele vai dizer o quê? Os homens serão blasfemadores. Aqueles que causam insulto a Deus e aos homens. Ele descreve aqueles indivíduos que desabam a boca para falar contra Deus e contra o homem.
zombam de Deus, escarnecem do próximo com as palavras carregadas de veneno. São críticas cruéis a Deus e aos homens. E sabe qual é a próxima característica daqueles que desonram a Deus? Eles são ingratos. É a próxima parte que ele vai dizer. A palavra grega aqui significa sem graça, sem gratidão. Refere-se às pessoas que se negam a reconhecer a sua dívida com Deus, irmãos. O termo se refere às pessoas que, mesmo recebendo tudo, elas não retribuem nada. E eles vão dizer que eles são irreverentes. Um indivíduo que vive abertamente, sem qualquer recato ou pudor. Trata-se daqueles que já perderam a vergonha e vivem na prática aberta, clara, às claras do pecado. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sabe por quê, irmãos? Porque o último que ele vai dizer, porque os homens serão inimigos de Deus. Serão inimigos de Deus. Essas pessoas adoram a si mesmas, em vez de adorar a Deus. São egolatras, são narcisistas, estão embriagadas de amor por si mesmo, vivem para satisfazer os seus próprios desejos. Irmãos, a televisão, o cinema, o futebol, os salões de jogos, os jogos de internet estão ocupando a mente dos crentes nesse século, irmãos. Em média, só para vocês terem ideia, em média, um cristão passa 25 horas da semana diante da televisão e apenas 1 hora exposto à palavra de Deus na escola bíblica dominical. Muitas pessoas, irmãos, que se dizem crente, ainda frequentam boates, clubes noturnos, casas de show. E quando tudo isso cai, quando tudo isso desaba, Paulo está dizendo para Timóteo, ainda há uma conduta moral em relação à família. Filhos que não se submetem a pai e mãe, que não honram pai e mãe. Homens serão desafeiçoados, sem amor entre pai e mães, sem afeição ao lar. Irmãos, os filhos precisam ser convertidos aos pais e os pais aos filhos. Irmãos, cada dia mais a gente percebe, essa implacável investida do diabo na destruição dos basilares da sociedade. Só, irmãos, que o maior, o mais poderoso basilar da sociedade, irmãos, é a família. O segundo é a igreja. Quando você derruba uma coisa, a outra também vai cair. E aí, irmãos, a sociedade entra em uma queda sem precedente. Não há como segurar. E aí, irmãos, olha que interessante. Olha que interessante. Paulo está dizendo isso para Timóteo. Só que quando você chega no verso de número 5, no versículo de número 5, ele vai dizer o seguinte: tendo aparência de piedade. Meus irmãos, o problema é que nós estávamos atrelando essa decadência apenas ao mundo ímpio, olhando para a sociedade caída. Só que Paulo está alertando Timóteo aqui quanto a essa prática